Muito bem-vindo a todos, bem-vindos ao nosso webinar especial. O tema que eu vos trago hoje é então referente à economia e aos mercados ao longo deste ano que está a começar. 2020 acabou por ser um ano bastante atípico e nós assistimos aqui a fortes movimentações de uma fase inicial do mercado. Assistimos também à recuperação mais rápida na história desses movimentos de queda. Assistimos também os contratos do petróleo pela primeira vez a atingirem valores negativos e, portanto, foi extremamente atípico o ano de 2020. O webinar que vos trago hoje é então aqui a tocar alguns temas que são bastante interessantes. Vamos olhar aqui para perceber em que fase é que nós estamos a nível de ciclo económico. Vamos também pegar aqui em alguns aspectos, nomeadamente o facto dos índices estarem extremamente alavancados e perceber se realmente isso é sinal de preocupação ou se mesmo com os índices todos alavancados ainda existem oportunidades para negociar. Vamos olhar também para o mercado cambial, como não podemos descartar o facto do dólar estar extremamente enfraquecido e percebermos então se essa tendência será ou não para se manter. E numa reta final vamos olhar para o mercado das matérias-primas, onde claramente já devem ter percebido que o ouro e a prata, entre outros, metais preciosos e matérias-primas inclusive, assistiram aqui a movimentos bastante interessantes. Portanto, vamos aqui olhar para a tela e, portanto, começando aqui pela fase em que ciclo económico é que nós estamos neste momento e para tentarmos contextualizar aqui um pouco a situação atual. Portanto, olhando aqui para o consenso do mercado, conseguimos ver através destes dois gráficos, portanto, conseguimos ver aqui que o consenso do mercado no primeiro gráfico, portanto, olhando aqui para o gráfico do lado esquerdo, conseguimos ver aqui o crescimento do PIB e também aqui os níveis de inflação. Portanto, conseguimos ver que as expectativas aqui do consenso do mercado não são assim tão negativas como eventualmente alguns de nós possamos pensar e, aliás, se compararmos com a última grande crise de 2008, 2009, nós conseguimos ver que estamos a níveis muito superiores aos níveis que na última crise estávamos. Portanto, não estamos na mesma fase, não podemos considerar sequer que ainda que estejamos numa crise financeira, portanto, é algo muito prematuro estar a dizê-lo e não o devemos. Este gráfico acaba por mostrar isso mesmo. Se olharmos para o gráfico um pouco mais, não tanto a longo prazo, mas a curto prazo, para o gráfico do lado direito, nós conseguimos ver facilmente e aquilo que eu estava a dizer no início do seminário, portanto, o facto de estarmos aqui num ano bastante atípico. Portanto, reparem aqui na variação do PIB desde o primeiro trimestre, depois pelos restantes trimestres e meses, nós conseguimos ver que aqui há flutuações muito fortes e, portanto, aqui em termos anuais, aqui o gráfico acaba até por ser algo a justificar bastante isso. Temos aqui as previsões para 2021 e 2022 do consenso do mercado e, portanto, conseguimos esperar aqui ou expectar que o próximo ano, aliás, este ano, 2021, fica então marcado por uma grande correção face àquilo que foi o ano passado, mas que depois, em 2022, essa tendência poderá já não ser tão forte como a deste ano, se bem que a deste ano acaba por não ser assim tão forte, comparando ou fazendo aqui uma comparação em contextos em que nós realmente estamos a atravessar momentos de crise. Portanto, e volto aqui a reforçar a ideia da crise de 2008, 2009. Reparem aqui no gráfico do lado esquerdo, nós conseguimos ver a diferença abismal que há, tanto no nível da inflação como no nível do crescimento do PIB, onde logo no ano a seguir, há aqui e como é lógico, isto, se tivéssemos aqui mais historial de crises passadas, nós conseguimos ver também exatamente isso. E, aliás, em 2000, nós não temos gráficos de dados passados, mas aqui depois da bolha do .com também assistimos a algo muito semelhante. Portanto, aqui a parte do facto do ano de 2020 não ter sido um ano muito normal, ser um ano atípico, não quer dizer que representa um ano de crise à semelhança
daquilo que aconteceu anteriormente. Pelo menos para já, não. Olhando aqui para outro aspecto, e aspecto esse que é aqui a utilização da capacidade e puxando aqui um pouco mais para o lado cooperativo. Portanto, olhando aqui, nós estamos ainda, portanto, olhando aqui para o gráfico, nós estamos aqui a níveis muito abaixo do que estávamos na pré-pandemia e curiosamente estamos aqui a níveis próximos de 2008, 2009. Portanto, aqui a recuperação está-se a revelar relativamente baixa, mas também poderá ser aqui influenciado por outros aspectos. O facto de começar a surgir cada vez mais e esta necessidade de reajuste da economia, da população às novas circunstâncias, acabou também por fazer aqui algumas alterações na parte laboral, na parte empresarial. E de facto nós conseguimos ver que aqui o desemprego tecnológico está a aumentar cada vez mais e as empresas estão também a optar por um dos pontos negativos do desenvolvimento tecnológico é o facto de ser preciso menos mão de obra e acaba por fazer com que as empresas optem então mais pelo lado tecnológico, até acaba por trazer mais, em grande parte, mais lucros à empresa e, portanto, aqui a componente da mão de obra física acaba por ficar um pouco menos destacada. E este é um dos principais motivos pelo qual nós estamos aqui a níveis ainda relativamente fracos, em comparação com o início do ano 2020, finais de 2019, e estamos aqui a níveis muito perto de 2008, 2009. Portanto, temos aqui os dados referentes aos Estados Unidos e também da zona euro, e que aqui a evolução, portanto, como podem ver, mesmo com as oscilações, a evolução foi sempre mais ou menos semelhante. Olhando aqui para estes gráficos, portanto, eu trouxe aqui estes 3 gráficos referentes a várias economias mundiais, não só economias europeias. Pegando aqui na relação em torno do investimento e do PIB, conseguimos ver que estão em níveis, portanto, relativamente baixos. Olhando aqui para os Estados Unidos, conseguimos ver que esses níveis estão baixos, também há semelhança, e a França está muito semelhante aos Estados Unidos, e também aqui, pegando aqui no caso da Coreia do Sul, também aqui já estava anteriormente, mas aqui novamente a intensificar um pouco mais essa relação baixa. Portanto, aqui, de facto, ainda há uma falta de investimento, quer seja do setor privado, quer seja do público, mas essencialmente do setor privado, e reflete-se aqui bastante comparando com o PIB. Por outro lado, temos então os índices aqui bastante pressionados. Portanto, nós temos estado aqui a assistir a movimentos bastante impulsivos, numa fase inicial até eufóricos, mas recentemente temos aqui assistido a fortes pressões por parte dos índices e não se traduz apenas nos movimentos de queda, também se traduz em certas maneiras em algumas lateralizações que nós vemos nos principais índices globais. Olhando então aqui para este gráfico da Bloomberg, portanto, conseguimos ver aqui os principais índices mundiais e conseguimos ver que claramente os índices norte-americanos, aqui olhando, portanto, para o crescimento anual, conseguimos ver que acabam por ganhar uma larga vantagem face aos restantes, excepto aqui em 2 casos nos índices asiáticos do Pacífico, mas sem dúvida aqui os índices norte-americanos então a registarem aqui as maiores valorizações. Como já também não é novidade, Nasdaq então aqui a liderar e os índices aqui europeus, a Europa também tem sido do continente mais prejudicado ao longo da pandemia, aqui a levar aqui algum tempo a conseguir pelo menos anular as quedas que ocorreram ao longo do ano 2020. Ora bem, aqui mais para a parte dos índices norte-americanos nós assistimos aqui a uma diferença, a uma alteração nos grandes setores, e nós assistimos aqui aos setores
setores mais prejudicados, mas depois a setores que se conseguiram alavancar e muito, que é o setor tecnológico, é o caso do setor tecnológico, e também agora numa reta final já começámos a ver também o Russell 2000 a recuperar aqui algum terreno, também devido aqui à influência de Joe Biden. Mas temos então aqui Dow Jones, S&P, Nasdaq aqui a liderar os ganhos no setor, no continente americano, e aqui também esses índices tecnológicos aqui a representar bem o que é que se refletiu e qual é que foi a mudança de paradigma ao longo de 2020. Portanto, aqui estes setores claramente muito fortes e a conseguir impulsionar e, de certa maneira, até influenciar também alguns índices, não só norte-americanos, mas também europeus. Ora, as expectativas dos analistas apontam para que esta tendência de alta seja para continuar, pelo menos nos próximos 4 anos. Isto aqui trata-se da evolução ou possível evolução do S&P ao longo dos próximos anos e de facto esta tendência de alta parece que tem possibilidades de continuar a seguir esta tendência de alta. Poderá ser de forma um pouco mais, portanto, mais calma do que assistimos ao longo de 2020, sendo que em 2020 os fortes movimentos de alta registaram-se foi a partir de março, portanto não foi, se pegássemos só nas valorizações de março, nós certamente que tínhamos aqui valorizações muito diferentes daquelas que nós temos aqui no acumulado do ano. Portanto, de qualquer das formas, os analistas apontam também, e também com a possibilidade da retomada da normalidade da economia, então aqui o S&P a poder beneficiar com essa normalidade, com esse retomar da normalidade. Por outro lado, temos aqui algumas situações que são graves, portanto, e preocupam grande parte dos investidores e dos analistas também, é o facto de haver aqui setores, ações inclusive, onde estão extremamente alavancadas, portanto, demasiadas avaliações demasiado elevadas, como colocámos aqui no título. Olhando aqui para as médias dos 10 a 20 anos, nós conseguimos ver que estamos aqui a superar esses ganhos em larga escala, mas se olharmos mais num contexto de curto prazo, nós conseguimos ver que estamos aqui a apresentar discrepâncias muito, muito grandes. Isto aqui acaba por preocupar, sem dúvida, os investidores e também os analistas, e acaba também por, de certa maneira, causar alguma pressão no mercado, sendo que já vimos claramente que não tem sido um catalisador que justifique uma alteração no sentimento do mercado, mas tem sido aqui um fator que, de certa maneira, acaba por criar muita pressão, e pressão esta vendedora no mercado, e faz com que muitas das vezes não existam os movimentos de correção mais aprofundados, mas existe aqui algumas fases de lateralização. Eu estou-me agora neste momento a lembrar do DAX, onde teve sensivelmente um mês a lateralizar, a ser negociado na diagonal, ainda um bocado longe dos seus máximos históricos. Isto porque de facto há muita pressão no mercado e não é bom aqui para os preços. De qualquer das formas, por que motivo é que os investidores continuam então a comprar as ações, se todos os mercados continuam demasiado alavancados, se há o risco de, agora recentemente, a implementação das vacinas poder não controlar aqui os novos surtos. Portanto, por que motivo é que os investidores então tendem a continuar a investir em ações? Bom, se olharmos para as yields dos últimos 10 anos, nós conseguimos ver que os valores continuam positivos, mas continuam em valores muito, muito baixos. Portanto, a nível das yields, e nós conseguimos ver aqui a comparação até com a inflação, com as taxas de juros e depois com os rendimentos a 10 anos, as yields, a vermelho, conseguimos ver que de facto estão em valores muito baixos. Isto faz com que os investidores tenham que, são até obrigados a procurar alternativas a que possam então capitalizar mais, gerar mais retorno face aos instrumentos que têm ao seu dispor. Ora, mais retornos acaba por o mercado, aliás, acaba por funcionar por assimetrias, e mais retornos também é quase sinónimo de mais riscos acrescidos.
E por isso os investidores têm aqui optado por ações que têm sido aqui uma boa alternativa, uma vez também que a aversão à perda da maior parte dos investidores é bastante alta. Portanto, isto aqui é um dos grandes fatores, e seja isto nas ações, seja em que mercado for, é um tópico em que de facto os investidores são bastante sensíveis e é inevitável, todos nós acabamos por ser um pouco sensíveis à perda. Ora, as ações acabam por ser uma boa alternativa face aos outros produtos um pouco mais arriscados, diria até CFDs, e uma vez também que as yields a 10 anos estão a níveis bastante baixos, apresentam aqui as ações uma boa oportunidade de diversificar o portfólio ou mudar mesmo, inclusive, o portfólio dos investidores. Por consequência, os investidores estão dispostos e devido à falta de alternativas de investimento, os investidores estão então dispostos, e mesmo estando a comprar as ações por vezes a preços elevados, acabam sempre por ficar dispostos a assumir alguns riscos acrescidos no que diz respeito a possíveis correções no mercado, e isso faz com que novamente a pressão vendedora volta aqui a entrar. Outro aspecto bastante interessante nas ações é o facto de haver a distribuição de dividendos, e isto também acaba por otimizar ainda mais os ganhos, porque os investidores não só ganham através da apreciação dos títulos das empresas em si, mas também ainda podem vir a ganhar dividendos dessas mesmas empresas. Portanto, não só ganham a valorização do título, ainda ganham depois a divisão dos lucros entre os investidores. Ora, este acaba por ser também uma ferramenta bastante útil e uma ferramenta bastante aliciante por parte dos investidores a retalho, e tem vindo aqui a crescer esta procura por parte dos dividendos. E, aliás, há empresas, inclusive, que pagam mais dividendos do que o próprio retorno anual, e, portanto, também acaba por ser uma fonte bastante atraente de receita para os investidores. De qualquer das formas, o que é que então nós podemos esperar? Portanto, o mercado espera que a política monetária que tem sido adotada seja prolongada por vários anos. Aliás, a Fed, inclusive, e outros bancos centrais já manifestaram mesmo essa intenção, e neste cenário um aumento poderá haver, sendo que é pouco provável, mas devido à reabertura da economia, poderá aqui, e se esta reabertura da economia for demasiado eufórica, onde as pessoas possam ter aqui comportamentos mais extremistas, isto poderá aqui levantar um problema, que é o aumento inesperado dos níveis de inflação. Portanto, isto é um problema que temos que considerar, não podemos negar, mas também que é igualmente pouco provável que aconteça. Mais situações que temos que ter em atenção é o facto das correções no mercado na ordem dos 15% serem algo que no passado ocorrem por vezes, e portanto ainda não assistimos assim, excepto em março, no pico da pandemia, excepto nessa altura, ainda não assistimos aqui a correções muito significativas, e desde então temos assistido aqui a movimentos até bastante fortes de alta, e por isso aqui índices como o S&P poderão aqui estar expostos a essas movimentações, que poderão aqui representar oportunidades para comprar ainda mais barato, uma vez que as perspectivas e até ver não existe nada que diga ao contrário. Parece aqui que possa aqui dar boas oportunidades para comprar mais barato, como estava a dizer, pois de qualquer das formas estamos num bull market, portanto não haverá aqui esse problema. Por outro lado, se a reabertura das economias ocorrer como planeado, aqui os grandes perdedores ao longo de 2020, portanto os setores mais prejudicados ao longo da pandemia, poderão ter aqui um desempenho muito superior do que tiveram no ano passado, e também poderão aqui ter um desempenho, não digo igual, mas semelhante ou até mesmo superior. Não sei até que ponto é que poderá ou não, mas poderá ter aqui um desempenho muito semelhante ao setor tecnológico, e por sua vez o setor tecnológico, que tem estado extremamente exposto, poderá aqui apresentar correções um pouco mais acentuadas. Olhando para o mercado cambial, portanto, olhando aqui para o dólar americano tem sido uma das principais divisas a representar
fortes movimentos de queda. Se olharmos aqui para os exóticos, claramente que há, em termos anuais, há aqui moedas, divisas, onde têm desempenhos muito inferiores. Se olharmos aqui para a lira turca, para o real brasileiro, claro que tem aqui desempenhos muito inferiores ao dólar americano, mas entre os majors, então, o dólar americano a ser um dos principais prejudicados. Por outro lado, temos aqui o euro como grande vencedor, temos também aqui o AUD, o dólar australiano e o dólar neozelandês também aqui a registarem fortes valorizações face aos majors. Olhando aqui para o euro e para a libra, portanto, olhando aqui para estes gráficos, nós conseguimos ver que ambas as divisas estão aqui a ficar super valorizadas, portanto, estão extremamente expostas. Temos assistido a que as políticas monetárias por parte da Fed têm puxado muito o dólar para que possa cair mais. Por outro lado, quando existe mais medo no mercado, o dólar tende aqui a valorizar, e é apenas nesses momentos onde o dólar americano de facto ganha aqui algum alívio vendedor, retira alguma pressão dos vendedores e ganha aqui um novo alívio. Ora, essas situações não são assim tão recorrentes ao longo dos meses, e portanto aqui tanto o dólar como o euro, portanto o euro acaba por também beneficiar muito e ficar bastante exposto a um dólar fraco, e ficam então aqui estas duas divisas bastante expostas e bastante também pressionadas e suscetíveis a novas correções no mercado. Olhando aqui para os majors, portanto, conseguimos ver aqui a posição de cada major, conseguimos ver, reparem aqui no dólar americano, muito aquém dos restantes, e depois temos aqui euro, NZD e JPY aqui muito superiores. Portanto, está aqui algumas assimetrias bastante grandes assimetrias entre aqui as divisas, os majors, e que poderão aqui fazer com que haja então as tais correções. Olhando aqui para outras divisas, não tão populares, mas também que poderão aqui apresentar algum interesse por parte dos investidores no que diz respeito às recuperações agora da economia mundial, e nomeadamente a economia europeia. Olhando aqui para a moeda da Polónia, reparem que as taxas de juros da Polónia continuam extremamente negativas, portanto isto aqui acaba por não ser muito bom para o valor da moeda, mas por outro lado temos aqui o PIB, temos aqui a balança de pagamentos e também aqui a comparação com o PIB a ter aqui uma relação até bastante interessante. Olhando mais para vários exóticos, portanto, reparem aqui e nós, inclusive, pegamos aqui em alguns tópicos e medimos aqui o risco e portanto, classificamos aqui o risco de cada ativo, de cada divisa, e, portanto, aqui a moeda da Polónia aqui acaba por também ser algo até bastante interessante numa perspectiva de hedging, portanto. Por outro lado, há apenas aqui um pormenor que poderá ser um pouco mais assustador para os investidores, que é o facto de estas moedas, estes exóticos, acabam por estar bastante expostos a uma possível... Ora bem, se houver uma liquidação, uma forte movimentação de queda no mercado acionista, estas moedas poderão aqui ser influenciadas também no sentido negativo. Quanto às matérias-primas, portanto, os principais vencedores e perdedores de 2020, e também percebermos aqui o que é que podemos esperar de 2021. Portanto, 2020... conseguimos ver que ficou marcado aqui então pelos contratos do petróleo, tanto o crudo como o Brent, que atingirem valores muito negativos. Café também aqui a desvalorizar e bastante. E por outro lado temos então aqui no topo, ou neste caso no fundo da tabela, mas a registrar o melhor empenho, os metais preciosos a serem destaque, e temos também aqui soja e gás natural devido aqui à sazonalidade. Um dos grandes vencedores entre os metais preciosos, que não foi nem o ouro nem a prata, foi sim o cobre. Cobre esse que tem tido aqui uma procura muito grande por parte
dos fabricantes de automóveis, uma vez que tem-se estado aqui a adotar mais e aliás, a procura por carros elétricos ou híbridos tem estado a aumentar bastante. E grande parte das componentes desses veículos são compostas por cobre e aqui a procura por este metal precioso tem aumentado de forma bastante forte. Inclusive a China corresponde a mais de 50% da procura mundial de cobre, só para terem ideia, e a China também tem sido uma economia que tem apostado bastante aqui neste mercado. Para além disso, temos também o facto de os inventários estarem significativamente mais baixos do que estavam antes e por isso aqui também a criar alguma pressão no preço do petróleo que certamente, aliás, petróleo não, peço desculpa, mas aqui do cobre que certamente impulsiona aqui o valor aqui da matéria-prima. Olhando aqui para o gráfico, portanto conseguimos ver isso mesmo. E conseguimos ver também que existe aqui um novo recorde no que diz respeito às importações e que foi registado aqui ao longo de 2020. Portanto, está aqui uma grande procura por parte desta matéria-prima, o que nos últimos anos, e aliás, o cobre tem sido sempre um dos metais preciosos mais, diria, low-key e que só no ano passado valorizou bastante e teve aqui valorizações muito interessantes. E, portanto, tem sido um ativo que os investidores têm aqui tomado muita atenção e têm acompanhado e começado também a seguir aqui esta tendência. Por outro lado, temos também a soja. A soja que também tem estado aqui influenciado pelas movimentações que ocorrem na China. A China tem comprado muita soja, tem importado muita soja dos Estados Unidos devido ao dólar fraco e acabam aqui por fazer um pouco de hedging, na verdade, e aproveitar aqui o facto de haver um dólar mais desvalorizado. Ora, aqui, como podemos ver aqui no gráfico, esta procura está a aumentar substancialmente e isto aqui poderá aqui influenciar o preço então da soja. Olhando também para a prata e para terminar, conseguimos ver que, e a nível da consulta aqui dos ETFs, nós conseguimos ver que realmente existe aqui um potencial ainda muito inexplorado. Ora bem, a prata tem registado aqui fortes valorizações ao longo do ano passado. Aliás, inclusive, às vezes em termos diários, até a subir, até ser superior às movimentações do ouro. E, de facto, aqui os ETFs ainda representa algo que é bastante... não está a acompanhar esta tendência de alta de prata. Ora, se a procura por ETFs de prata aumentar, é expectável que a cotação deste metal precioso possa, então, valorizar ainda mais. Portanto, aqui este é um fator entre muitos que poderá aqui influenciar o preço deste metal precioso e que os investidores devem ter, então, em atenção. Bom, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, o resto um bom e ótimo ano. Se quiserem continuar aqui a ver mais conteúdos deste género, eu iria-vos pedir que comentassem no fundo na caixa de texto aqui dos nossos vídeos, também com sugestões para sabermos quais é que são os conteúdos que vocês gostavam que fossem mais abordados aqui nestes seminários especiais. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana e também um ótimo ano, como estava a dizer. Bons negócios!